a demografia dos batistas particulares, tá? Então vamos dar prosseguimento aqui no estudo sobre justamente o número de igrejas que surgiram naquela época. Quantos batistas, em média, os historiadores levantam neste período do século XVII? Então, amados, que ao vermos esses dados levantados, possamos ver que a nossa confissão ela teve uma aceitação muito boa. Em um solo perseguido, né, a Inglaterra estava ali passando por dificuldades políticas e até mesmo espirituais, né, no que tange a religião, justamente pelo sistema de governo da igreja adotado pelos anglicanos, que romperam com os católicos romanos, porém o sistema de governo da igreja ficou o mesmo praticamente, né? Trocaram o Papa pelo rei, basicamente isso. Então, quando surgem esses rompimentos, os separatistas, e nós vimos, estudando história, que as nossas origens são justamente dos separatistas, aqueles que se inconformaram com a prática da igreja. A eclesiologia é um ponto muito forte para a cisão desses separatistas com até mesmo os pedobatistas. E nós estamos aqui hoje, né, desfrutando desta teologia, e é justamente a nossa confissão com esses pais batistas que foram implantados aqui nesta época. Então vamos ver como que foi a aceitação, porque é muito fácil, irmãos. Redigir-se uma confissão de fé, e várias igrejas têm as suas declarações de fé, né, adotam as suas doutrinas particulares, mas uma coisa é você redigir, outra coisa é você ter a aceitação de outros como aquilo sendo algo bíblico, algo ortodoxo, algo fiel a Deus. Então, quando observarmos essa demografia dos batistas, que é o último ponto aí do livro, no capítulo 1, que você enxergue a aceitação, tá? A aceitação da nossa confissão. Então, seguindo ali a leitura, não existem meios certos, diz o historiador James Renihan, para determinar com precisão o número de igrejas batistas particulares na Inglaterra, ou o número total que subscreveram a Segunda Confissão de Londres. Vários fatores contribuem para essa dificuldade. O fator mais óbvio são as lacunas nos registros históricos. Então você não tem registro histórico de todos os anos, por exemplo. Você tem aí lacunas, né? Você tem uns gaps no tempo, a qual o historiador não consegue analisar, não se teve documentos. Então, os dados que ele trará aqui são dados aproximados, não são dados precisos, né? Com 100% de certeza. Vários fatores, então, colaboram para isso. E além das igrejas conhecidas, podiam existir outras que não receberam tanta atenção. B.R. White, que é um historiador também, ele consulta esses historiadores e até mesmo documentos da época, por isso que ele vai citar muitos nomes aqui. B.R. White constata essa dificuldade de identificação em vários casos. Algumas das igrejas que participaram das associações regionais não estavam representadas nas assembleias gerais. Então, quando se fazia uma reunião entre todos os batistas, né, na Inglaterra, muitas igrejas não participavam e não eram representadas. Porque além dessas assembleias que eram feitas justamente para discutirem a confissão de fé, as doutrinas, existiam as associações regionais. Por exemplo, estamos aqui em Mogi das Cruzes, é como se tivesse uma associação de igrejas batistas reformadas do Alto Tietê. Aí envolveria a nossa igreja, a igreja do pastor Silas, né, que estariam de comum acordo e sejam confessionais. E, caso houvesse uma reunião a nível nacional, por exemplo, nós poderíamos ficar de fora e não conseguir ir, não estar representado. O pastor da igreja não conseguir ir lá. Então, certamente, na ata desta assembleia, não estaria lá a IBR Mogi das Cruzes. Então, eis a dificuldade de se ter uma precisão nos números de igrejas que surgiram nesse período na Inglaterra. Então, amados, em alguns casos, igrejas fechavam e outras eram plantadas, e ainda outras se dividiam. Então, além de não ter a representação nessas assembleias, muitas igrejas fecharam, outras se dividiram e outras foram abertas, eram igrejas novas.
Então, eis aí a dificuldade, né? Até mesmo hoje, né? Com essa ascensão aí da reforma, né? Ou das doutrinas reformadas, muitas igrejas estão sendo plantadas, Brasil afora. E você tem dúvidas de que tem igrejas batistas reformadas por aí que ninguém sabe que está sendo plantada? Né? Com certeza. Tá? Umas de boa fé, outras, né? Por orgulho ou outras coisas, né? Mas como diz Gamaliel, se for de Deus, vai prosperar. Na Inglaterra não era diferente, né? Isso acontecia naquela época. Eis a dificuldade de se levantar o número de igrejas. E para complicar ainda mais a questão, o historiador deve reconhecer que nem sempre uma taxonomia, ou seja, uma classificação e definição pura de igrejas é possível. Pelo menos 5 tipos diferentes de batistas podem ser identificados na última década do século XVII. Olha o tanto de igrejas batistas que surgiam. Primeira delas, Batista geral, aí todos nós conhecemos, né? Os batistas arminianos, tem até hoje. Batista particular de membresia fechada. Essa era outro tipo. O que é a membresia fechada? Tá? É justamente ceia apenas para membros. A membresia, ela não reconhecemos outros que não temos critérios a serem adotados, né? Então, por exemplo, muitas igrejas têm essa questão da membresia aberta, né? Consideram pessoas visitantes como irmãos reconhecidos, participam da ceia. Então, aí tem essas vertentes. Isso tem até hoje. Tá? Isso tem até hoje, essas diferenças. Membresia fechada e membresia aberta. Tem também, amados, batistas particulares de membresia aberta, né? Os dois tipos, fechada e aberta. Batistas do sétimo dia. Tá? Olha aí. Batistas do sétimo dia, né? Quase um adventista, né? Tinha naquela época. O quinto, batistas que não eram calvinistas nem arminianos, os isentões, os neutros. Tem hoje. Já falou com uma pessoa, você é calvinista ou é arminiano? Não, não sou nada, sou Bíblia. Né? É esses aí, né? Que não queriam confronto com ninguém. Né? Além disso, ocasionalmente as igrejas mudavam suas posições. Então pode ser que uma igreja comece calvinista, comece reformada, e no meio do caminho abandone a confissão, né? E aí vem com as concessões, lembra que o irmão Felipe falou aqui na semana passada, né? Começa as concessões, não, esse ponto da confissão eu não concordo. Esse aqui também não, né? Aí começa e daqui a pouco se perdeu a confessionalidade e a igreja perdeu sua característica. Aí tem de tudo quanto é tipo dentro da igreja, tá? Então as coisas mudam, as coisas vão se transformando, tá? No próximo slide, número de igrejas e membros, tá? Olha lá. Ele cita outro escritor aqui da época, né? De 1910, que escreveu um artigo de 1910, Whitley, W.T. Whitley, e resumiu e complementou a presença batista contida no assim chamado manuscrito Evans, tá? Segundo sua contagem, em 1715 havia, olha só, 220 igrejas batistas particulares na Inglaterra e no país de Gales. Se você pegar o mapa mundi, né, não sei quantos já consultaram, o país de Gales ele é uma extensão da Inglaterra, está bem do ladinho ali, né? A Inglaterra é uma ilha, tá, irmãos? Ela é uma ilha. A Escócia, digamos que fica ao norte da Inglaterra. O país de Gales fica olhando de frente para o mapa à sua esquerda, no canto inferior. Né? Então, temos 3 países, eis a tríplice coroa, lembram? Do rei Charles. Então, o rei da Inglaterra governava esses 3 países. Os presbiterianos, o berço dos presbiterianos é justamente a Escócia, né? Esse norte da Inglaterra. Então, 220 igrejas batistas surgiram tanto na Inglaterra como no país de Gales. Aí eu pergunto aos irmãos, vocês acham pouco ou muitas? Muito, Fabiane? Pouco? E o contexto da época de perseguição? Se você levar tudo isso em consideração, é bastante. Porque muitas pessoas não teriam coragem de se posicionar naquela época com uma confissão diferente da predominante no país, né, da religião predominante no país, a ponto de ser perseguido também e plantar uma igreja. Então,
É sim um número bem considerado, irmãos. Devemos considerar esse número. Em muitas das notas de Whitley, está incluído um número aproximado de pessoas que frequentavam algumas igrejas. E após realizar extensas comparações com outros registros existentes, Michael Watts concluiu que os números são geralmente precisos para o período. Tá? Então, esse manuscrito Evans, ele lista essas igrejas, lista quantas pessoas eram membros, até mesmo se eram homens ou mulheres, e até mesmo os visitantes. Então, tudo leva a entender que, na época, existia um controle dessas questões. Nós visitamos uma igreja agora de férias, lá em Resende, presbiteriana, e eles passam um relatório lá no final da IBD de quantos visitantes passaram, né? E eles vão somando isso. Então, parece que isso era um costume da época também. Tanto que surgiu esse manuscrito Evans, e hoje nós podemos ter acesso a eles. Segundo ele, a presença dos batistas particulares na Inglaterra, em 1715 a 1718, era composta de 206 igrejas frequentadas por 40.520 ouvintes, ou cerca de 0,74% da população inglesa. E no país de Gales, por ser um país menor, né, a porcentagem vai ser maior, haviam 14 igrejas frequentadas por 4.050 ouvintes. Isso equivale a 1,31% da população galesa. Tá? Então a presença deles era maior nos mesmos condados dos independentes de quem eles se originaram. Ou seja, Montshire, Bedfordshire, Hertfordshire, Somerset, Cardiganshire, isso é difícil, hein? Cardiganshire e Radnorshire. Aí no próximo slide, irmãos, eu coloquei aqui o que é o manuscrito Evans, tá? Vou ler para os irmãos. W.T. Whitley, né, está aqui a referência do que ele escreve, complementou o manuscrito de Evans em vários pontos. O manuscrito de Evans está na biblioteca do Dr. William, em Londres. Foi uma tentativa de listar todas as congregações presbiterianas, independentes e batistas na Inglaterra e no país de Gales. Então, se você quiser ter esses dados desta época sobre as igrejas presbiterianas, você consegue também através desse manuscrito, tá bom? Esse dado está no rodapé do livro, tá? Então você pode ir consultando as fontes que ele vai citando. Uma análise detalhada, então, de suas estatísticas é encontrada em Michael Watts, né, Oxford, e ele dá aqui as páginas, o apêndice, para que haja uma consulta nessas fontes, tá bom? Então o manuscrito Evans é a principal fonte aí para esses números, tá? Continuando. Watts, ele vai identificar essas igrejas batistas particulares, predominantemente essas 200 e poucas igrejas, em duas áreas, urbanas e rurais. Watts indica que as igrejas batistas particulares eram quase igualmente divididas entre áreas urbanas e rurais. Ele afirma, com base na lista de Evans, é possível calcular que, na Inglaterra, 58% dos batistas particulares tinham seus locais de culto localizados em cidades, bairros e vilas urbanas. 105 igrejas estavam localizadas em cidades, bairros e vilas, enquanto as outras 115 igrejas estavam localizadas em áreas rurais. Então, um número considerável, né? A área rural, o proletariado, né, como diz aí muitas pessoas, eles estão na base, né, dessas igrejas. Porque quais eram as profissões predominantes naquela época? A agricultura era muito forte, né? Então, a base das igrejas batistas vinha justamente desse povo. Tanto se você puxar lá as imagens dos puritanos ingleses, né, do século XVI, século XVII, você vai ver eles geralmente com instrumentos de trabalho agrícola, né? Aqueles chapéu, né? Então, ou seja, a base dos batistas veio dessa base, irmãos. 105 igrejas, né? Então, a maioria delas localizadas numa região rural. 115, né? Embora esses números sejam de uma década após o estudo atual, eles dão uma ideia aproximada da força dos batistas particulares. Não há razão para acreditar que seriam significativamente diferentes
se compilados 10 ou 20 anos antes. Os números de várias igrejas durante um período de 20 anos indicam pouca mudança no número total de membros. É interessante, só fazendo aqui um pequeno parênteses, irmãos. Eu estou estudando aí sobre a ideologia marxista, né? Justamente porque nós temos que conhecer os nossos inimigos. Se você quer vencer uma guerra, você precisa estudar os seus inimigos. Então, estudando a ideologia marxista, eles têm um plano, né, que para eles tem como aplicar, para eles tem como colocar na prática, mas olhando para tudo é muito utópico. É uma ideia totalmente fora da realidade, justamente por causa disso que estamos vendo aqui. Onde eu quero chegar? Eles têm uma ideia de que o proletariado, que é os trabalhadores, eles são reprimidos. Eles recebem salários escravos, digamos assim. Você trabalha para o seu patrão, porém você não recebe o valor do seu trabalho. A precificação do seu salário, ela não é condizente com o seu esforço, digamos assim. Aí você vê aquilo e você pensa, verdade? Um professor ganhando R$ 1.500 está errado. O que ele tem que aguentar? E eles pegam desta forma, deste ponto, e tentam inverter, colocar a classe trabalhadora contra os burgueses, que eles dizem. Só que eles calcularam errado. Porque a grande massa do proletariado é cristão. A grande massa do proletariado é religioso, ou seja, conservador. Então, o marxismo ele vai sendo desenvolvido. Hoje, inclusive, existe a linha de que quem vai levantar esse movimento de revolta não é mais o proletariado, mas sim as classes baixas. Eles dão um nome que eu não me recordo agora, mas resumindo, os que estão presos, os ladrões. A classe da sociedade, digamos, com o mais baixo nível moral. Então eles utilizam isso. É engraçado, né, que nós vemos as eleições, as cadeias fazendo festa. Coincidência? Acho que não, né? Então assim, amados, veja como isso é verdade. Os locais rurais, o proletariado é a base das igrejas batistas. E isso se estende a outras religiões também, né? O povo geralmente chamado povo humilde é um povo religioso, irmãos. É um povo que se apega a Deus. Tá? Então veja que os batistas não estão longe disso. Continuando. Pode falar. Isso é até uma boa refutação, porque eu já recebi parentes próximos falando assim, vocês, os batistas, vocês são cheios de... Não foi com essas palavras, mas tipo, mitógrafos, porque vocês não vão nas áreas rurais, só as assembleias. Exato. Só as igrejas pentecostais da favela, não sei o quê. Exatamente. Vocês são muito... Classe alta, né? Só riquinha, só... Como diz o pastor Silas, não é só sobre o italiano amigo. Mas é uma boa reputação histórica, né? Com certeza, né? Não, analisando, né, a nossa igreja, nós temos comunhão, nós sabemos, né, os irmãos aqui. Não tem nenhum empresário, né, bem sucedido na nossa igreja. Nossa igreja é composta de classe média para baixo, né? Essa é a realidade nossa aqui. Então você vê, essa realidade, né, ela é pulsante, porque, por exemplo, se você plantar uma igreja lá em Alphaville, você acha que é qualquer tipo de igreja que eles vão aceitar? Né? Então, amados, é diferente. Em plantações de igrejas, você deve também fazer um estudo da região em que você está. Você deve ter um entendimento de quem é o público que ali está, né? Para que você vá lá e tenha também estratégias certas para plantar. Né? Não que o evangelho ele seja pragmático. A palavra ela salva por si só. Tá? Mas talvez, para que você tenha uma aceitação daquele público, você não pode chegar, por exemplo, com qualquer tipo de roupa, talvez. Né? Então você deve se aproximar dessas pessoas para poder pregar o evangelho. Né? Por exemplo, os irmãos lá de Cerro e de Coração de Jesus, eu fiz a barba esses dias, né? Aí o Flávio brincou comigo, você já está pronto para ir lá. Eu falei, por quê? Porque se for de barba, eles não vão aceitar você ir lá.
né, de bermuda, eles não vão aceitar. Então isso já é importante. Eu estou indo para um público-alvo para pregar o evangelho e eu vou criar uma barreira? Não, eu não posso criar uma barreira. Lembre-se de Paulo, ele circuncidou Timóteo por quê? Porque tinha que circuncidar? Justamente porque ele tinha que pregar entre os judeus. Entendeu? Olha onde que nós temos que colocar a nossa mente. Tá bom? Isso vem outras questões também, irmãos. Fazendo já um parênteses aqui. Tatuagem, por exemplo. Meus amigos, por exemplo, de infância. Falam, você nunca gostou de tatuagem? Não. Aí depois que converti, piorou ainda. Né? Por quê? Porque eu sei que isso pode gerar um obstáculo para determinadas pessoas que eu for pregar o evangelho. Então eu não faço. Então, esses irmãozinhos lá de Cerro, talvez se eu chegasse todo tatuado lá, que nem o pastor Lipão, vocês conhecem o pastor Lipão da Presbiteriana? Será que aceitariam a minha mensagem lá? Está entendendo? Então nós temos que pensar em tudo isso. Em todos os detalhes. E nós fomos chamados para quê como cristãos? Né? Então nós temos que tomar cuidado quanto a isso. Narrativas das Assembleias Batistas. Né? Então existem outros documentos chamados de Narrativas de 1689, que vai auxiliar também nessa busca de números de membros e igrejas. Essas narrativas das Assembleias Gerais listam os nomes das igrejas que enviaram representantes, ou de outra forma, comunicaram seu estado às assembleias. As narrativas de 1690 e 1691 listam as igrejas que estão em comunhão com as associações regionais, embora não indiquem especificamente presença nas reuniões de Londres. O total de igrejas numeradas em 1689 a 1692 são 107. Não há pequenas diferenças em como elas aparecem registradas nas listas. O registro de 1689 inclui 3 igrejas que não são mencionadas nas narrativas de 1692. Então, os irmãos perceberam? Num período ali de poucos anos, há uma mudança nesses registros, né? Como eu disse, igrejas fecham, igrejas abrem, então vai se alterando. E continuando, principalmente a igreja de Chad Thames, de Richard Adams, que na verdade era uma igreja batista geral, está listada nessa narrativa, de 1689 a 1692. Adams não conseguiu convencer a sua igreja a mudar de posição, e saiu no ano seguinte para se tornar co-pastor com o famoso William Kiffin, né? Lembra os manuscritos Kiffin? Na igreja batista particular de Devonshire Square. Então veja, esse Adams, ele tentou reformar a igreja, revitalizar a igreja. Conseguiu? Não. Então a minha tese, né, que na grande maioria esmagadora dos casos, é praticamente, eu não vou falar impossível, mas muito difícil, você transformar uma igreja de dentro para fora. Não estou querendo dizer que Deus não tem poder para isso. Eu estou querendo dizer, com base em muitas pessoas que eu conheço e tenho contato, que estão tentando fazer esse trabalho, mas muitos, né, eu ainda não conheci, pode ser que Deus me mostre alguém que conseguiu revitalizar uma igreja. Eu não conheço, né? Mas a maioria que eu conheço não conseguiu. Teve que sair ou foi excluído, enfim, né? E aqui está mais um dado desse historiador, que esse Adams tentou, né, trazer essas convicções à confissão de fé e não conseguiu. E ele acabou sendo um co-pastor com William Kiffin. Então, olha lá, as narrativas de 1692, um pouco mais para frente, lembrando que essas narrativas pegou do período de 1689 a 1692, incorpora 2 novas igrejas, Colchester, Essex e Winchester House, Surrey, né, denominando esse local. Esses números representam apenas cerca da metade do número provável de igrejas na Inglaterra e no país de Gales. Olha lá. Presuma-se que a dificuldade de viajar e a relativa falta de recursos das igrejas menores possam ter contribuído para a sua ausência nas assembleias. Porque, por exemplo, no país de Gales para Londres, eu não sei, quem quiser fazer uma pesquisa aí, veja quantos quilômetros dá. E naquela época não tinha um metrô, né? Não tinha um trem-bala. Então você tinha que ir a cavalo, talvez a pé, e envolvia recursos, né? Porque o cavalo não é só montar em cima, né, e sair andando.
Você tem que dar água, você tem que dar comida, tem que dar ração, é igual o carro, tem que pôr gasolina, né? Tem que cuidar. E ele pode machucar também. Então tem outros detalhes. Envolve recursos. Oi, Maurício? E não é qualquer cavalo. Então é justificável a dificuldade de listar essas igrejas, né? Ainda mais levando em conta que a maioria das igrejas batistas vinha do campo rural. Igrejas, como veremos aqui, que não tinham recursos, irmãos. Tá? Então essa realidade das igrejas batistas de ter dificuldade financeira, ela não é de hoje. Depende do lugar, né? E depende do pastor também, né? Enfim, esses números, então, mostram essa dificuldade e justificam, então, a ausência de muitas igrejas nessas assembleias em Londres. E segundo Stephen Copson, a assembleia era nacional, no sentido de que mensageiros de diferentes áreas compareciam, mas nem todas as igrejas estavam representadas. Quase um terço veio de Londres e dos condados próximos, e quase metade do oeste da Inglaterra. Somente 2 das igrejas da Associação do Norte foram representadas e enviaram comunicados às Assembleias Gerais. Esse padrão também pode ser repetido em outras áreas mais distantes da capital inglesa. Tá? E a Inglaterra é grande, irmãos. É grande. Na minha viagem também com a minha esposa, tinha um inglês lá, né? E eu perguntei para ele, você conhece o Charles Spurgeon? Joe Bunyan? Não faz nem ideia. Nem o teatro lá, metropolitano, onde Spurgeon pregava, ele não conhecia. É aquela história, né? Você é brasileiro, mas você já foi no Cristo Redentor? Eu nunca fui, né? Nem conheço, nem sei chegar lá, né? Então é mais ou menos isso, né? A abrangência do país, né? A demografia era ampla. E existia várias associações batistas naquela época. Então o número é considerável muito, levando em conta que muitos aqui não estão sendo listados. Então pode ser que esse número talvez até dobre, né, do que o historiador está apresentando. Então, amados, quase um terço veio de Londres e dos condados próximos e quase metade do oeste da Inglaterra. Somente 2 igrejas da Associação do Norte, então, foram representadas. Tá? Muitas não foram. Os números dos batistas. E aqui começa um dado interessante. Indicações sobre a força de certas igrejas podem ser extraídas de uma variedade de documentos. Os registros da congregação londrina Pitfrench trazem um registro de membresia a partir de 31 de julho de 1676. Então agora vamos analisar esses registros de membresia. No manuscrito são listados 538 nomes, 345 mulheres e 193 homens. 67 casais estão anotados, de 21 de dezembro de 1690 a 7 de junho de 1702. A igreja recebeu 88 novos membros por profissão de fé e batismo, 28 homens e 60 mulheres. Tá? Essa, no caso, a congregação londrina Pitfrench, tá bom? E conversando até com o Felipe, vocês vão ver aqui, ele vai citar várias igrejas. Apenas uma tem mais homens do que mulheres. E é bem próximo. Isso me fez pensar, né? Até mesmo na exposição de João, onde as mulheres foram as primeiras a verem Cristo, né? E elas sempre estavam próximas. Lá na cruz elas estavam próximas, no sepulcro elas estavam ali próximas, mostrando certa preocupação maior com a sua religião, talvez. E eu me pergunto, por que as mulheres elas têm uma preocupação maior do que muitos homens? Porque a realidade das igrejas, e isso em qualquer lugar, geralmente é mais mulheres do que homens. Isso me fez pensar, né? O que motiva isso? Da onde vem? Será que o homem é mais orgulhoso? Não sei, né? Não vou afirmar isso, mas que os números aqui são dados fatídicos, isto é. Vocês vão ver. Então a primeira igreja já viram aí, né? 538 nomes, 345 mulheres e 193 homens. Continuando, esses números são uma referência à membresia. Pode-se supor que o comparecimento regular foi maior que o registrado.
Em 1682, um espião, né, ele coloca entre aspas, compilou um relatório sobre os dissidentes em Londres e nas proximidades, e de acordo com este documento, naquele tempo havia 600 frequentadores nesta igreja. Quem são os dissidentes? Vocês lembram? Não. Aqueles que não concordaram com o sistema de governo da igreja, principalmente presbiteriana, pedobatista, e romperam. Estão lembrados de John Owen? Né? Então ele foi um deles, um dos dissidentes, que influenciou. Thomas Goodwin também é outro dissidente. Mas entre eles, esses são os principais, né? Os que têm mais relevância, digamos assim, teológica. Mas e a classe baixa lá dos membros, né? Quantos dissidentes vocês acham que não concordavam com o sistema de governo da igreja pedobatista? Aqui ele lista que nesta igreja tinha ao mínimo. Ele fala espião, né? Porque ainda era algo, né? O camarada, não, vou lá na igreja, vou lá ver, porque só que eu não concordo muito, vou lá, vou dar uma visitada. Isso acontece hoje. As pessoas saem da igreja batista das presbiterianas, vêm para cá, falando, pastor, eu estava lá, tudo bem, é bíblico lá, a palavra e tudo mais, mas o pedobatismo não me desce. E vem para cá, né? E vem para cá. E também vem pedobatistas querendo ser membro aqui, né? Aí eu não entendo. Né? A confissão é justamente, nossa confissão é justamente separatista dessa questão. Tá? Tanto a teologia bíblica pactual, como o governo de igreja, os dois principais pontos. Então veja, 600 frequentadores na Pitt France. O livro de membresia da igreja Devonshire Square contém 3 longas listas de membros. Ela registra aproximadamente, olha lá, 216 membros, 156 mulheres e 60 homens. Mais do que o dobro. Olha as mulheres de novo aí. 30 casais podem ser identificados. Entre as poucas ocupações anotadas estão, olha lá, as profissões da época: pastor, padeiro, enfermeiro, tecelão, esposa de alfaiate, esposa de tintureiro, esposa de sapateiro. Essas eram as profissões da época, né? Interessante, né, irmãos? A igreja de Old Gravel Lane, né? Seguindo, sobre o ministério de Hercules Collins, daquele que escreveu o nosso catecismo ortodoxo, ele registrou na igreja dele 387 membros em 1686. 6 anos depois, o livro de Atos dessa igreja registra cerca de 290 pessoas foram removidas da nossa igreja em menos de 18 anos. Calma, não é somente exclusão, tá? Tem um porquê aqui mais para frente. Cerca de 216 por morte, a maioria por morte. E isso certamente pode ser por causa da perseguição ferrenha, né? Enfim. E outros se retiraram ou foram excomungados. Mas se você fizer uma conta, pegar 290, retirar os que morreram, claro, 216, e dividir por 18, vai dar uma média aí por ano de 4 exclusões, que não sejam por morte. Tá? Então a igreja de Hercules Collins certamente era uma igreja que disciplinava seus membros, tá? E que levava a sério essa questão de membresia. Nós veremos isso num outro livro, né? Que fala sobre a eclesiologia prática. Então, amados, cerca de 216 foram mortos e os outros retirados ou excomungados. Essa igreja era tão forte que, em 1687, após a emissão da declaração de indulgência, eles começaram a planejar a construção de uma casa de reunião, levantaram os fundos necessários e mudaram-se para o edifício em 7 de agosto. Segundo Ernest Kavan, essa é uma das primeiras capelas não conformistas construídas para esse objetivo. Tá? E no país, a igreja de Hansard Knowles tinha 134 membros no início dos anos 1690. Destes, 92 eram mulheres e 42 eram homens. Tá? O espião, tem esse espião lá também, de 1682, relatou que havia cerca de 200 frequentadores nesta igreja. Eles eram considerados pobres. Knowles obteve em seu sustento durante grande parte de seu ministério trabalhando como professor. As igrejas maiores não estavam restritas a Londres. Nós veremos aqui mais para o final que os pastores desta época eles tinham que ser bivocacionados. O que é um pastor bivocacionado?
ele tem que ter uma outra função para agregar renda, tá? Por quê? Porque as igrejas eram pobres, irmãos. Não tinha esse dinheiro, tá? Então eles tinham jornadas duplas. Este, Hansard Knowles, ele era professor e ao mesmo tempo era pastor da igreja, tá? Até aqui tranquilo? O que é essa declaração de indulgência que é citada no slide anterior? A declaração de indulgência foi uma declaração promovida pelo rei James, né, ou Tiago II, da Inglaterra, em 4 de abril de 1687. Constituiu o primeiro passo para estabelecer liberdade de culto na Inglaterra. O texto da declaração foi revisado em 27 de abril de 1688, pelo próprio James, para incluir uma ampliação ao texto original. A declaração, porém, foi anulada no mesmo ano de 1688. Então, eles viram com a declaração dessa indulgência pelo rei que eles poderiam ter um lugarzinho para se cultuar. Daí eles juntaram os recursos, construíram lá a capela, né, para poder se reunir. Mas no mesmo ano já derrubaram. Espero que tenha dado tempo, né, de construir e instaurar lá a igreja. Então a transição dos registros da igreja, amados, de Kensworth, Bedfordshire, Lista, olha lá, outra igreja, 395 pessoas, 144 homens e 251 mulheres. Na membresia entre 1675 e 1694. O que acontece com esses homens, hein? Eles estavam espalhados por 31 vilas diferentes em Bedfordshire, Hertfordshire, Steventon. Tinha 170 membros, 112 mulheres e 58 homens, entre 1673 e 1700. Aí outro lugar, né, Broadmead, Bristol, tinha 151 membros, 108 irmãs e 43 irmãos. As outras igrejas não eram tão grandes quanto essas. Em 1657 e 1684, a congregação de Broughton, Hampshire, registrou 84 membros que viviam em 15 vilas diferentes. Então veja, Bromsgrove, Worcestershire, tinham 97 membros, 41 homens e 56 mulheres, em 1670. 80 membros, 38 homens e 42 mulheres. Em 1690, então vai progredindo, 96 membros, 43 homens e 53 mulheres. Então os anos vão passando e as mulheres sempre ali com o maior número. E a Assembleia de Plymouth, em 1690, tinha 52 membros, 42 mulheres e 10 homens. A igreja de Warwick possuía 15 membros homens em meados da década de 1690. Tá? Então, isso aqui é apenas os dados para os irmãos irem vendo, né, o relato de a abrangência de pessoas que adotaram, e igrejas principalmente, a nossa confissão. Mais uma igreja, né, em Norwich, Norfolk, 51 membros foram registrados por volta de 1689, 28 homens e 23 mulheres. Uma das poucas igrejas, olha lá, agora sim os homens ganharam, hein, em que os homens superavam as mulheres em números de membros. De acordo com C.B. Gelson, 10 membros do sexo masculino aparecem no rol de homens livres da cidade, com ocupações como tecelão, curtidor. Aí eu coloquei, porque eu também não sabia o que era curtidor, né? É a arte de converter pele de animais em couro, tá? Tintureiro, alfaiate, vendedor de sebo, merceeiro, sapateiro e padeiro. Tá? Eram as profissões. O pastor da igreja Henry Austin era um tintureiro. Olha lá, o pastor era tintureiro dessa igreja em Henry Austin. Em 1698, uma igreja foi formada em Bridlington, East Yorkshire, por 22 membros, 13 mulheres e 9 homens. Aí eu falei, essa aqui é igual a nossa, está próximo, né? Essa aqui está mais próxima da nossa realidade, né? Segundo Steve Cobson, mais 42 foram batizados nos próximos anos, que assim seja também na nossa. Aparentemente, essa igreja tornou-se parte da Associação do Norte. Então, as associações, né, que eu falei para os irmãos, das pequenas regiões. Então, sobre os pastores da época, vamos ver aqui as peculiaridades, né, dos pastores da época. Uma crítica levantada contra os batistas particulares, veja só, seus ministros, foi baseada na percepção
de que eles não possuíam treinamento formal e sofisticação teológica, tá? Que eles seriam pregadores mecânicos e, portanto, não estariam capacitados para a responsabilidade pastoral. Aí vamos lá. Foi feita essa crítica. E como eram feitas críticas naquela época? Artigos. E eram publicados. Ou seja, para a igreja começar a ser criticada é porque, de certa forma, ela apresentava uma ameaça. Ninguém escreve uma crítica de algo que não me traz nenhuma preocupação, né? Então, certamente, as pessoas da Inglaterra, né, principalmente os pedobatistas, né, olhando os dissidentes, eles viram que essas igrejas estavam começando a ganhar corpo. Eles estavam vendo que essas associações estavam cada vez mais aumentando. Eles estavam vendo pessoas saírem de suas igrejas e indo para essas igrejas. Só para os irmãos terem uma noção, como isso ocorre até hoje. A igreja do pastor Silas, quando começou os seus trabalhos, parece que no centro de Suzano tem uma igreja presbiteriana também. Procuraram o pastor Silas. Ofereceram dinheiro para o pastor Silas, para ele mudar a placa da igreja. Ou seja, irmãos, infelizmente, existe essa preocupação ou competição, né? Por quê? Porque é aquela história, né? Eu sempre sondo a motivação dessas pessoas. Por que não querem uma igreja batista aí? Qual que é a sua preocupação? Até mesmo pessoas que já esteve no nosso meio falam, pastor, eu não quero mais, não concordo com o sistema de trabalho, né? Não queremos mais ficar aqui. Eu falo só uma coisa para essas pessoas: procure uma igreja bíblica. Não deixe de congregar. Não deixe de congregar. Tá? Se a diferença é doutrinária ou sistema de trabalho, tudo bem, né? Tento exortar a pessoa para ela tentar relevar as coisas, mas se existe um posicionamento firme, não quero mais, a única coisa que eu falo é, procure uma igreja. Vá lá nos presbiterianos, não tem problema, fique lá. Vai ter a questão do pedobatismo, agora se você aceita, tudo bem. Tá? As irmãs do Felipe estão na presbiteriana, e ele está numa batista. E o pai na Brasil para Cristo. Então, né, pluralidade, né, aí de... Enfim. Os pastores, então, amados, eles foram criticados. Essas igrejas, esses ministros, passaram a ser criticados. Ofereceram críticas. Que eles não tinham capacidade, eles não tinham gabarito para assumir essas igrejas. E entre seus líderes, Kiffin era um comerciante. Knowles era professor. E Keith era alfaiate e vendedor de livros. John Barry, ele argumenta que a publicação anônima de A Manutenção dos Ministros do Evangelho Vindicada, então isso é também um artigo da época, foi uma tentativa de remover essas críticas. Então logo tinha-se um artigo criticando e eles escreviam outro, publicavam para rebater as críticas. Em vários casos, por exemplo, Keith, Knowles e Kiffin, os ministros não eram apoiados por suas igrejas em um nível suficiente para suprir as necessidades da vida cotidiana. Ou seja, as igrejas não tinham condições de sustentar seus pastores. Tá? Então isso acontece. Quando a igreja de Plymouth chegou um certo senhor Warner para ser seu pastor em 1688, eles ofereceram 40 libras por ano. Aí eu não sei, amados, o peso da moeda na época. Eu fiz a conversão, uma libra hoje está R$6 e pouco, né? Então, não dá muita coisa, por ano. Né? Mas ele pediu 50 libras. Ele não se tornou pastor em Plymouth. E a igreja de Broadmead, em 1671, forneceu ao pastor uma bolsa de 80 libras por ano. Mas isso parece ter sido extraordinariamente generoso para o contexto da época, diz aqui o historiador. O mais comum mesmo entre as grandes igrejas de Londres parece ter sido um pequeno salário suplementado por algum tipo de ocupação secular. É o que eu falei para os irmãos, né? Bivocacionado. Com algumas exceções notáveis, os batistas particulares parecem ter vindo das classes mais baixas da sociedade inglesa, como eu falei para os irmãos. Tá? Então, características das igrejas.
Embora possa ser impossível determinar estatísticas precisas sobre a força numérica dos batistas particulares ou de suas igrejas em todas as localidades, é possível ter alguma noção, pelo menos. Algumas das igrejas eram grandes, outras pequenas. Com uma ou duas exceções, eram relativamente pobres e não eram capazes de sustentar seus pastores a ponto de lhes permitir se dedicar integralmente ao ministério. Tá? Eu me enquadro nisso. Se minha esposa não trabalhasse, tá? Não teria condições de sustentar a minha casa, né, com o que a igreja me fornece como ajuda. Tá? Então, agradeçam aí o trabalho da minha esposa. Né? Agradeço a Deus, claro, primeiramente, mas que Ele supre as necessidades da igreja. Tá bom? Em todas as igrejas, exceto uma, as mulheres superavam os homens, frequentemente com uma margem significativa. A distribuição regional das igrejas coincidia com as regiões onde havia uma forte presença dos independentes, com quem os batistas particulares tinham muito em comum. De qualquer forma, eles eram uma parcela relativamente pequena da população de seu país. Esses independentes, predominantemente, eram os congregacionais, tá? Aqueles da Declaração de Savoy. Conclusão, irmãos, para encerrar. Mesmo havendo sido desfavorecidos desde o início por um período de perseguição e dificuldade, os batistas particulares experimentaram um rápido crescimento. E aqui que eu gostaria de fazer um adendo. Os irmãos viram a dificuldade dos pastores, o contexto da época, a dificuldade financeira, e você estar aqui hoje em dia numa igreja batista particular. Isso somente é possível pela obra soberana de Deus. Essas igrejas tinham tudo para dar errado e fechar as suas portas. Essas igrejas, talvez algumas pequenas como a nossa, muitas delas, não podemos, né, descartar os dados, fecharam as portas. Mas muitas prevaleceram. Tá? Então, mesmo com toda a dificuldade, as igrejas batistas particulares, elas experimentaram um rápido crescimento. Isso significa o quê? Que a confessionalidade dessas igrejas era algo real, fidedigno e aceitável por muitos. Em 1644, havia 7 igrejas em Londres, no centro, tá, da Inglaterra. E ter 7 igrejas em Londres, gente, levando em consideração o contexto da época, é um feito considerável também. E no final do século XX, 25 vezes esse número de igrejas estavam espalhadas em todo o país. Elas estabeleceram os fundamentos práticos para os batistas na Inglaterra, América do Norte e por meio de missionários em muitas partes do mundo. Então, como nós já estudamos na introdução à nossa confissão, esses batistas, eles migraram para a América do Norte, Estados Unidos. E eles plantaram igrejas batistas lá. E dos Estados Unidos, né, vieram para cá, para o Brasil. E aí teve início as igrejas batistas do Brasil. Que sim, iniciou com a CBB, não negamos isso. Se eu não me engano, a primeira igreja batista plantada foi em Santa Bárbara do Oeste. Tá? Porém, em 1986, a confessionalidade, que eles utilizavam a confissão de New Hampshire, deixaram de lado. Né? Aí hoje temos aí a CBB no estado em que está, infelizmente. Então, amados, elas estabeleceram os fundamentos práticos. Foram igrejas missionárias. E como formavam apenas uma pequena minoria da população da Inglaterra, os batistas particulares tiveram pouco impacto político, mas sua herança teológica continua até hoje. Eles estavam enraizados no solo da reforma, nutridos pelo biblicismo radical dos separatistas e independentes, e se consolidaram, apesar da perseguição feroz, como contribuidores importantes no processo de desenvolvimento da teologia e prática batista. E nós somos prova viva disso hoje. Né? Em 2023, fazendo uso dessa herança teológica dos nossos pais batistas. Tá?
Então é isso, irmãos. Né? Esse final aí do capítulo 1, ele destaca a aceitação dessas igrejas, né? A criação dessas igrejas em território londrino. Tá? Fala sobre os registros dos membros. Então está comprovado para nós que houve uma adesão muito grande da nossa confissão. Tá? O que nos traz? Uma confiança, porque não são pessoas quaisquer, até mesmo muitos, né, como Joe Owen, influenciou e teve contato com esses primeiros pastores batistas. Né? Então eram homens piedosos. Jeremias Burroughs, né, também é outro monstro da teologia. Então, amados, existe sim uma credibilidade na nossa confissão de fé, no que tange a sua fidelidade bíblica. Tá? A aceitação disso tudo é uma das provas. Tá bom? Então, esses dados são importantes, são para trazer essa confiabilidade. Tá? Se fosse algo que não trouxesse uma certa ortodoxia, fidelidade às Escrituras, esteja certo. Não teria essa adesão, não teria essa abrangência em território londrino. Tá? Onde surgiram ali muitos teólogos. E nós bebemos dessas fontes até hoje, principalmente dos puritanos. Tá? Então, ficou alguma dúvida, irmãos? Comentários?